Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo sobre o Tecnocan. O Tecnocan é um software voltado para o planejamento e controle da produção de estruturas metálicas. E ele funciona como uma sequência de trabalho do Tecnometal, permitindo a continuidade do processo desde o projeto até a fabricação. Neste vídeo eu vou apresentar algumas das funcionalidades do software nas versões Standard e Premium. Além dessas, nós temos também a versão Ultimate, que inclui o módulo RP, e esse módulo ele é abordado num vídeo específico. Então, voltando ao vídeo de hoje, a versão Standard, ela inclui todo o menu Utilidades, também o módulo Drawing, o módulo CNC e o módulo Sketch, que é o Tecnoplot. A versão Premium, ela contempla todo o módulo de utilidades, todo o menu de utilidades, o módulo Drawing, o módulo CNC, o módulo Bar, o módulo Stock e o módulo Sketch, que é o Tecnoplot. E a versão Ultimate, então, contempla todos os módulos, incluindo o módulo ERP. Vamos lá, então. Eu vou começar, eu vou mostrar um pouco do software para vocês nesse vídeo. Então, eu vou mostrar uma funcionalidade. A primeira funcionalidade que eu vou mostrar é esta funcionalidade aqui. Criar DXF de arquivo CAM e também criar nesting de arquivo CAM. O arquivo CAM é um arquivo que é gerado lá pelo Tecnometal. Vocês vão ver na sequência que o arquivo CAM ele também pode ser criado diretamente aqui no Tecnocan através do módulo Drawing. O módulo Drawing é um módulo onde eu consigo desenhar as peças avulsas, e aí com isso eu crio o arquivo CAM e posso fazer então todos os tratamentos e usar todas as opções que eu tenho aqui para o arquivo CAM. Então o arquivo CAM ele pode vir ou lá do Tecnometal, quando o projeto é feito no Tecnometal, e aí eu gero em automático todos os arquivos CAMs, ou eu posso então criar o arquivo CAM desenhando a peça avulsa aqui diretamente no Tecnocan através do módulo Drawing. Uma outra opção que nós temos também, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, é que nós podemos criar o arquivo CAM através de um arquivo ENC ou de um arquivo DSTV. Aqui no módulo Drawing eu também consigo converter arquivo NC e arquivo DSTV em arquivo CAM. Então, vamos voltar aqui para o nosso menu de utilidades. Vamos criar, então, arquivos DXF a partir de arquivos CAM. Eu vou abrir a nossa janela aqui. Para isso, nós vamos selecionar aqui um caminho, onde nós temos arquivos CAMs já criados. Então, eu tenho uma pasta aqui, já com vários arquivos CAMs criados. Quando eu seleciono o meu diretório, dentro desse meu diretório, eu consigo escolher o que eu quero visualizar aqui. Então, eu posso visualizar, por exemplo, somente chapas. Eu posso visualizar também só ferro chato, barra chata, ou eu posso visualizar ambos. Mas eu vou deixar separado aqui só para vocês visualizarem. Por exemplo, esses itens aqui são ferro chato, barra quadrada. E eu também tenho aqui elementos metro quadrado, que seriam, por exemplo, chapa xadrez. Então, eu tenho aqui, eu posso visualizar somente os elementos metro quadrado, porque eu posso, enfim, fazer um tratamento diferente. Mas eu posso selecionar tudo isso também para criar o DXF e o nesting, por quê? Porque o software ele separa por tipo de material, por espessura, por tratamento, ele separa tudo. Então, eu posso fazer o processo com todos os itens juntos. E eu posso deixar selecionado aqui também para multiplicar a quantidade. Isso serve quando eu vou fazer o nesting, porque aí se eu tenho uma chapa, mas a quantidade dela é 50, obviamente ele vai colocar a 50 no meu nesting. E eu posso deixar marcado aqui também posição, que é para inserir o nome da posição no arquivo DXF. O arquivo DXF, para quem não sabe, ele é necessário para fazer a programação de corte desses itens. Então, sempre que eu vou enviar
para uma máquina de plasma, para uma máquina de oxicorte, eu vou precisar do arquivo DXF. E aí eu vou ter um software lá na máquina que vai importar esse arquivo, enfim, são várias as possibilidades, mas eu parto de um arquivo DXF. E aqui nós conseguimos gerar tanto o arquivo DXF da peça avulsa e conseguimos também fazer um nesting, um pré-nesting, que é uma outra forma de ele vai inserir todas as peças dentro de um arquivo delimitado com a quantidade que é necessária para a fabricação. Primeiro, então, vamos usar a opção de nesting da peça, a opção de DXF da peça. Então, eu vou selecionar aqui alguns itens, poderia selecionar todos, mas eu vou selecionar alguns e vou selecionar mais alguns aqui para nós termos mais algumas opções, e vou criar, então, eu escolho o diretório onde eu vou criar esses itens, vou criar sempre no mesmo diretório, e eu vou mostrar para vocês aqui. Este é o diretório onde estão os meus CANs e aqui os arquivos que eu acabei de criar. Então, ele já separa aqui por espessura e por material. Vejam aqui que eu tenho 2 tipos de materiais diferentes e as espessuras, separado por espessura e por material. Eu vou abrir aqui algum arquivo para mostrar para vocês. Então, dentro do material civil 300, na espessura 475, eu tenho esses itens aqui. Vou abrir algum item aqui, só para vocês verem como fica. E nós temos aqui, tem que dar um zoom out, nós temos aqui o DXF desta posição e ele coloca também a inscrição, o nome da posição. E esse é o desenho, então, de peça a peça. Eu vou abrir mais um para vocês verem. E aqui nós temos, então, todo o DXF, o arquivo único de cada uma das peças. Agora, nós vamos ver, então, como que a gente faz o nesting. Então, para fazer o nesting, eu vou selecionar novamente o local. E aí, eu vou selecionar aqui, então, todos os itens e vou ativar esta opção aqui. Eu vou deixar o nest com o nome de teste. Aqui eu defino a largura e o comprimento da chapa onde eu vou distribuir esses itens, a folga entre os itens e se eu quero alinhar pelo comprimento ou pela largura. Eu vou deixar alinhado aqui pelo comprimento. Vou dar OK, novamente eu escolho o caminho onde eu quero salvar esses itens, eu vou salvar na mesma pasta. E vejam só, está criando aqui as pastas. Vejam também que apareceu aqui uma mensagem, olha só o que ele está dizendo, que ele não conseguiu alocar estas posições aqui. Por quê? Porque aqui na nossa folha, nós deixamos configurado o comprimento do material da nossa chapa de 6 metros, 6.000 milímetros. E esses itens aqui têm um comprimento maior, então eles não cabem nesta chapa. Por isso ele não conseguiu alocar esses itens aqui. Então ele está dizendo que aqui houve falha nesses itens aqui, porque eles estão com um comprimento superior ao comprimento do nosso material, ok? Eu deixei isso propositalmente para mostrar para vocês que ele também faz esse controle, obviamente. Ok, então aqui nós temos as pastas que nós criamos antes com o comando onde a gente cria o DXF único. E aqui nós temos as pastas onde estão os DXFs, os nestings. Então, o nesting ele é separado por material. Vamos abrir aqui uma pasta. Então, nós temos aqui o nesting das chapas civil 350. E aqui ele está separado por espessura. Então, eu tenho da espessura 8, da espessura 9,5, da espessura 12,5 e assim por diante. Vamos abrir aqui para vocês verem como fica o nesting da 9,5.
Então, aqui está o nesting. Esse nesting ele é um pré-nesting, ele não fica exatamente perfeito. O operador pode vir aqui fazer alguma modificação que achar necessária, mas percebam, ele já vai colocar todos os itens na quantidade que é necessário, ele coloca o nome das peças e faz toda essa distribuição. Eu vou abrir aqui mais um para vocês terem um outro exemplo. Vamos pegar aqui o de 12,5. Então, aqui ele não ocupou toda a folha, sobrou, né? Sobrou um espaço da chapa aqui. E aqui também, ó, fiz toda a distribuição de todas as chapas, com a nomenclatura, com a quantidade correta. E aqui está o nosso nest. Vamos fechar. E agora eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade aqui do menu de utilidades. Eu não vou mostrar todas as funcionalidades aqui nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo. A próxima funcionalidade que eu vou mostrar aqui é o desenvolvimento dos perfis dobrados e dos perfis soldados. Então, sempre que eu tenho um perfil dobrado, é provável que eu vá precisar do desenvolvimento deste perfil. Por quê? Porque eu vou cortar esse perfil desenvolvido em uma chapa e depois eu vou fazer a dobra. Geralmente é feito dessa forma. E quando eu tenho um perfil soldado, se eu fabrico esse perfil, também eu vou ter que cortar as 3 chapas e depois soldar para transformar no perfil soldado. Então, esse menu aqui de utilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa conversão do CAN dos dobrados no perfil desenvolvido e dos soldados em 3 chapas. Vamos lá. Primeiro vamos ver então, eu estou aqui dentro da minha mesma pasta CAN, os perfis dobrados que eu tenho. Quando eu seleciono os dobrados, ele já vai me mostrar aqui somente os CANs dos perfis dobrados que eu tenho dentro desta pasta CAN. Então, eu vou selecionar todos eles e eu vou selecionar aqui o caminho, onde eu quero que esses arquivos sejam convertidos dentro do mesmo caminho. Coloquei o comando para rodar e vamos lá. Vocês vão ver que ele vai criar aqui, para cada um desses meus perfis dobrados, um underline U. Então, ele cria um arquivo desenvolvido. Você vai continuar tendo o arquivo CAN original. Vamos abrir aqui um exemplo. O PP31. PP31, aqui está o arquivo dobrado. Por quê? Porque em algum processo lá na fábrica eu vou precisar ter o arquivo CAN de como a peça deve estar, como ela deve ficar. Então, esse aqui é o resultado final desta peça. E ele vai criar então um outro arquivo que vai ter o mesmo nome, com underline U no final, que vai ser o arquivo desenvolvido. Esse arquivo desenvolvido eu consigo importar em DXF na escala 1:1 para eu cortar lá na minha máquina de plasma. Esse arquivo CAN eu também consigo utilizar dentro da rotina de nesting que nós acabamos de ver como funciona. Sempre que eu tenho um arquivo CAN, eu consigo utilizar lá para fazer o nesting. Tanto o nesting da chapa avulsa, tanto o DXF da chapa avulsa, quanto o nesting. Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho a P30. Aqui está. E vamos ver ela, então, desenvolvida. Aqui está. E vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos ver se a gente pega um perfil diferente. Eu estou abrindo de forma aleatória. Temos mais um aqui. E temos ele desenvolvido. Nesse arquivo, ele também já vai mostrar a posição das linhas de dobra e o ângulo de dobra. E depois, nós vamos voltar aqui para o nosso menu de utilidades e nós vamos fazer o processo, então, de vigas soldadas às chapas. Aqui, então, o que ele vai fazer? Ele vai criar 3 arquivos CANs para cada um desse arquivo CAN, cada um contendo o desenho da alma do perfil soldado, da mesa superior e da mesa inferior.
Então, sempre, em todo o Tecnometal, todo esse processo, ele sempre vai tratar da seguinte forma. Underline 1, a alma do perfil. Underline 2, a mesa superior. E underline 3, a mesa inferior. Então, eu vou selecionar aqui todos os meus perfis. E ele vai criar aqui, vamos voltar aqui para a nossa pastinha, as marcas MK. Eu sei que são as MKs porque eu fiz dessa forma, justamente para me localizar aqui. E nós vamos ver aqui. A MK1 é o que? É um perfil soldado. Nós temos aqui uma CS de 200 por 76. Aí eu vou pegar a MK1 underline 1 é a chapa que vai compor a alma deste perfil. Depois eu tenho a underline 2, que é a mesa superior, e a underline 3, que é a mesa inferior. Peguemos outro exemplo. A MK2, perfil soldado, já soldado, e aí eu tenho aqui a alma, a mesa superior e a mesa inferior. Peguemos um outro exemplo. MK3, aqui está a peça, como deve ficar, e nós temos aqui a alma, a mesa superior e a mesa inferior. Lembrando que todo o arquivo CAM eu consigo incluir num nest de chapas e consigo também criar o DXF da chapa avulsa para trabalhar lá na máquina de corte. Então, essas são algumas das funcionalidades que nós temos aqui. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade, que é esta funcionalidade aqui, criar CAM de lista de posição. Isso aqui é para quando nós não temos o arquivo CAM gerado lá pelo Tecnometal. Vamos imaginar uma situação em que você precise fabricar algumas peças, você já recebeu o projeto pronto, o projeto não foi elaborado no Tecnometal, e você vai ter que desenhar essas peças, criar o arquivo CAM dessas peças para conseguir produzir. Então, eu vou mostrar agora aqui uma opção para você criar esses arquivos CAMs. Então, quando eu clico aqui em criar CAM de lista de posição, vai abrir essa janela aqui. Eu vou selecionar a obra em que eu vou trabalhar. Se eu não tenho uma obra, eu posso criar uma pasta de obra, que é a pastinha verde. Eu vou selecionar essa aqui que nós estamos trabalhando, que é a temporário. E ele vai criar esses CAMs, obviamente, dentro da pasta CAM desta obra aqui. Posso preencher aqui, não é obrigatório eu preencher aqui um cliente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Lotus B. E vou começar, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou desenhar os arquivos CAMs. Eu vou fazer um pré-desenho do arquivo CAM para criar uma lista de materiais. Essa é o objetivo desse comando. Depois eu posso utilizar esses arquivos CAMs que eu criei aqui no módulo Drawing e fazer uma edição, por exemplo, adicionando os furos, adicionando outros processos, ok? O objetivo aqui é desenhar o CAM para obter uma lista, né? Lembrando que eu utilizo isso quando eu não tenho o projeto modelado no Tecnometal. Se eu modelei o projeto no Tecnometal, eu já tenho todas essas informações de forma automática. Então, eu vou selecionar aqui o perfil, vou pegar aqui, por exemplo, um HP, vou selecionar o material. Aqui eu tenho também opções de custo, eu posso colocar o custo por quilo, depois eu posso colocar também custos de processos, e aí com esses custos eu obtenho listas de custo e tudo mais, tá? Mas eu não vou fazer exemplo disso aqui porque envolve outros módulos também. Então vamos lá, selecionei o perfil, selecionei o material, e aí eu vou selecionar a geometria desse perfil, né? Se o perfil tem recorte, se não tem recorte. Então, vamos pegar, por exemplo, esta opção aqui. E aí eu vou dizer a marca desse perfil, vou colocar aqui, por exemplo, M1, e a posição vai ser a posição P1. Vou dizer a quantidade,
Eu também posso colocar a informação, se eu quero inserir a instrução de marcação nesse arquivo CAM. Essa instrução de marcação é para quando você tem uma marca de CNC que faz a marcação. Então, eu escolho se eu quero gravar a marca ou a posição. Eu vou escolher que eu quero gravar a posição. E em que posição que ela vai ser gravada em X? A 500 milímetros. Qual vai ser o comprimento desse meu perfil? Vou colocar aqui 3.500. E aí eu vou colocar o B, vai ser um recorte de 350. Ele já calcula em automático alfa. Eu posso dizer aqui a quantidade de furos, isso é para estimar o custo, né? Porque se eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, que tem 20 furos e eu tenho o custo de cada furo, né? Eu posso ter uma lista do custo, uma estimativa de custo para fabricar essas peças. Eu aqui vou deixar em branco. E eu vou clicar aqui em adicionar. Então, já temos um item aqui para a nossa lista. Depois, eu vou pegar uma outra opção aqui. Vou colocar um comprimento diferente, uma quantidade diferente. Vou colocar aqui o valor do C como 150. E calculo beta, adicionar. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos colocar aqui 5.500. Vamos colocar o B com 300, o C vou deixar esse mesmo e adicionar. E vou colocar mais um aqui, só para a gente ter no mínimo 4 itens na lista para mostrar para vocês o item que eu vou, como que vai ficar. Vocês percebam que a posição aqui eu não fui alterando, ele vai colocando em automático a sequência da marcação da posição. A marca eu deixei a mesma, então ele colocou a mesma marca para todos. Este item aqui eu vou colocar 4.500 e vou deixar os dois lados iguais aqui. Pronto, e vou adicionar. Agora, então, eu vou criar o arquivo CAM. Eu já deixei aqui a minha pastinha, nossa pasta CAM temporário. Eu movi todos os outros itens que fizemos anteriormente para dentro dessa pasta aqui, para essa pasta ficar vazia, e agora a gente vai criar os CAMs aqui. Então, eu vou clicar aqui em criar CAM, dessa lista. Vou deixar aqui o Explorer para a gente ver. Criar CAM, concluído, e ele criou aqui os arquivos CAMs. Então, vamos ver os nossos arquivos. Estão aqui criados. Veja. Mas, como eu falei para vocês, o objetivo deste comando é criar o quê? É criar uma lista a partir desses CAMs. Então, vamos criar aqui a lista. Eu clico aqui, ele vai criar uma lista em Excel. E nós temos aqui a lista com os itens, com as quantidades, com os comprimentos, com os desenhinhos, para a gente ter uma noção já de como que é a peça, e aí tem os graus aqui dos recortes. E se eu tivesse inserido o número de furos, ele também colocaria aqui e depois a gente conseguiria calcular. E se eu tivesse inserido também os dados de custo, a gente teria uma estimativa de custo, ok? Então, só para vocês terem assim mais uma ideia, né, de mais uma das funcionalidades aqui. Não vamos ver todas nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que esses CAMs que nós criamos aqui, ou qualquer outro CAM também, né, desde que seja, a partir do momento que ele é um arquivo CAM, serve para qualquer um. Que você tenha criado dessa forma, ou que tenha vindo do Tecnometal, não faz diferença. Eu consigo abrir esses CAMs aqui. Vou fechar essa janela aqui, então, vou fechar. Quer salvar antes de sair? Sim, vou salvar. Eu consigo abrir esses CAMs aqui no módulo Drawing. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque no módulo Drawing eu consigo editar CAMs que já estão criados e eu também consigo criar CAMs a partir do zero. Vamos ver então como o módulo Drawing funciona. Então eu vou clicar aqui. Vai abrir essa janela. Eu vou vir aqui em abrir. Vou definir uma obra. A gente já sabe qual que a gente vai utilizar, é a mesma. Não tem um grupo definido, vou selecionar diretamente a obra.
e vou clicar aqui em abrir. Ele já vai me mostrar os CANs que estão dentro da pasta CAN da obra temporária que nós estamos trabalhando. Eu vou selecionar, por exemplo, então este primeiro aqui. Aqui está o nosso CAN P1. E aqui eu posso, então, editar essa peça. Por exemplo, inserir furos. Eu vim aqui e vou inserir os furos. Então, aqui a gente escolhe se a gente vai querer os furos no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, sendo nível 1 alma, 2 mesa superior e 3 mesa inferior. Eu também posso inserir no nível 2 e no nível 3 ao mesmo tempo. Escolho o tipo de furo, coloco as informações e aí está a minha furação. Nós também podemos, depois de inserir, modificar. Por exemplo, modificar diâmetro, modificar o tipo do furo, enfim, são várias opções. Nós podemos, todas as opções que temos disponíveis aqui, acrescentar um recorte. Vou fazer um exemplo aqui, vamos acrescentar um recorte, vou deixar o A como 300, o B e o C como 100, o D vamos deixar zerado, o E e o F 20, e vamos colocar, por exemplo, no nível 2, porque no nível 1 nós já temos um recorte. Então, aqui temos um outro recorte. Podemos pré-visualizar o croquis durante o andamento do processo, para verificar, enfim, como está, se é isso mesmo que queremos. Podemos inserir, por exemplo, uma preparação para solda, um chanfro. Vou fazer um exemplo aqui, vou pegar esse exemplo mesmo, a 45 graus. Vamos inserir aqui. Então, vocês percebam que já está aqui o chanfro também. Consigo pré-visualizar também no croquis. Aqui está a informação do chanfro. Enfim, no módulo Drawing, eu tanto consigo editar um CAN que eu criei, ou que eu iniciei o processo de outra forma, como eu também consigo criar um CAN a partir do zero. Então, eu poderia criar um CAN a partir do zero aqui, inserindo um perfil e tudo mais. Tanto perfis quanto chapas eu posso criar do zero com o módulo Drawing e salvar como arquivo CAN. E uma outra funcionalidade que nós temos aqui no módulo Drawing é a importação de arquivos como DSTV ou NC1. Pode ser que você tenha uma situação onde você receba o projeto de fora e você precisa fabricar este projeto e esse projeto não foi feito no Tecnometal, você não recebeu os arquivos CANs, mas você precisa dos arquivos CANs para utilizar nas suas máquinas CNCs no seu processo de fabricação. Então, o que você pode fazer? Você pode converter esses arquivos NC1, DSTV em arquivos CANs através desta rotina aqui. Então, eu vou voltar aqui e mostrar onde está o comando. Da mesma forma que eu consigo importar, eu também consigo exportar o arquivo CAN em DSTV ou em CAN. Vamos supor que você tem um processo o contrário. Você é um escritório de engenharia, você não tem fabricação e você está fazendo esse projeto para um cliente que precisa do arquivo NC1 ou que precisa do arquivo DSTV. Então, você pode fazer a exportação. Aqui nós vamos mostrar como fazemos a importação. Vamos converter NC1 para CAN. Lembrando que o contrário também é possível. Então, eu vou clicar aqui em DSTV. Aparece DSTV aqui, mas eu tanto posso importar DSTV como NC1. Aqui você coloca a extensão que você quer importar. Eu tenho alguns exemplos aqui dentro desta pasta NC1, que está dentro da pasta CAN, da obra que estamos trabalhando, que são os arquivos NC1. E vamos lá. Então, selecionei a extensão e aqui eu seleciono o caminho onde estão os nossos arquivos. Aqui, obviamente, existe uma série de configurações e todas elas estão descritas no manual, mas esse vídeo não é uma videoaula, é uma demonstração.
E vamos aqui então para a lista de posições. Aqui ele vai fazer uma leitura de todos os arquivos que estão na pasta que nós selecionamos e ele já faz uma identificação automática se eu tenho o perfil cadastrado no banco de dados, exatamente com o mesmo nome, ele já vai fazer o link, ó. Vejam só, aqui eu tenho o NC, eu tenho o perfil que está no NC e tenho o material que está no NC. E aqui eu tenho o perfil do meu banco de dados e o material do meu banco de dados, do banco de dados do Tecnocan, que eu estou utilizando neste computador. O que ele encontrar, ele já vai fazer o link. E quando ele não encontra, ele vai deixar em branco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses itens aqui, ele não encontrou. Então, eu posso ou vir aqui no meu banco de dados e selecionar um item que corresponde a esse, né? Aqui, por exemplo, são chapas, tá? Então, se é chapa, eu simplesmente seleciono os itens e eu digo que eles são chapas, definir como chapas. Todos esses aqui que são com o prefixo EPL são chapas. Alguns ele já identificou, outros ele não identificou, então eu vou definindo eles como chapas. É importante que eu faça essa definição, não pode ficar em branco nem perfil nem material, porque o que tiver em branco ele não vai converter, obviamente, porque vão faltar essas informações. Aí, fiz uma verificação que tem mais alguns. Vou colocar esses aqui, são todos chapas. Não vou definir todos esses aqui pra gente não demorar muito tempo, vou definir só esses aqui e eu vou converter só essa parte aqui. Então, aqui já está tudo linkado, né? Material, perfil, de acordo com o meu banco de dados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses itens e vou converter. Ele está fazendo a conversão aqui. A gente aguarda um pouquinho. E aí, a gente vai aqui para a nossa pasta e vocês percebem que ele já fez a conversão. Para cada arquivo NC, nós vamos ter um arquivo CAN. Então, esse módulo também é bem útil para quando nós temos este tipo de situação. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra função aqui da aba de utilidades, dentro de lista, que são essas opções aqui para gerar listas para fabricação através de arquivos CAN. Então, vamos aqui para a primeira opção. Nessa primeira opção, eu vou clicar, corte de CAN. Eu escolho o diretório onde eu tenho os meus arquivos CANs e eu vou gerar listas de corte. Eu posso preencher os dados aqui, eles não são obrigatórios, se eu não quiser preencher. E nessa lista, eu posso fazer uma lista com todos os perfis ou eu posso separar por tipos. Então, eu vou fazer a lista separada por tipos aqui. Eu vou colocar, vou fazer um exemplo. Vou deixar perfil L e perfil H. Seleciono tudo e vou clicar aqui para gerar a lista. Então, ele está fazendo a lista de corte. A gente aguarda um pouquinho até ele finalizar. Quando ele finaliza, ele mostra uma mensagem dizendo que finalizou. E aqui nós temos uma lista de corte, então, dos perfis L e dos perfis I. E assim eu posso gerar uma lista com todos os perfis ou eu posso gerar uma lista com os perfis separados por categoria. Além deste tipo de lista, nós temos aqui também mais dois tipos. Neste tipo aqui, eu seleciono a quantidade total de CANs e eu peço aqui um resumo total. E aí a gente vai gerar a lista e essa lista, ele vai fazer um levantamento do total dos trabalhos que estão nesses CANs que nós selecionamos. Então, ele me dá uma tabela aqui dizendo o total de furos que eu tenho, o total de dobras, o total de roscas, o total de recortes internos, o total de recortes inclinados, o total de gravações. Esses CANs eles não têm a instrução para marcação, aquela ferramenta em que a máquina faz a marcação, mas se tivesse ele iria colocar aqui também a quantidade de recortes, abertura de abas, que é para o caso de cantoneiras, preparação para solda, enfim, todas essas informações. Quando a informação está zerada,
significa que ou não temos nenhum CAN que tenha este trabalho, ou os CANs não estão contendo esta informação. Então, é necessário que as informações estejam presentes nos CANs. Essas listas, elas podem ser utilizadas para quê? Para a gente ter uma estimativa, por exemplo, de custo, né? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo em que eu vá terceirizar um serviço. Então, eu posso selecionar pacotes de CAN que eu vou terceirizar. Com isso, eu tenho a quantidade de furos, a quantidade de dobras e tudo mais. E desta forma, eu consigo ser mais assertivo em relação a fazer uma estimativa de custos. Então, essa é uma opção onde ele faz a quantidade total do pacote. Se a gente pegar essa mesma lista e ao invés de colocar como total, colocarmos como único, é mostrada a mesma informação, mas de uma forma diferente. Então, a gente aguarda que ele está gerando a lista, a gente aguarda um pouquinho. Quando ele finaliza, aparece uma mensagem dizendo que finalizou. Finalizou. E aqui ele vai dar a quantidade de trabalhos por CAN, por peça. Essas listas todas aqui, ela está em italiano, é o padrão do software, mas a gente pode traduzir, né? Existe um layout, a gente pode inclusive personalizar, colocar o logo da empresa e tudo mais. Então, ele vai me dar a quantidade de furos, a quantidade da posição, né? Então, essa posição, a quantidade dela é 2, ela tem 2 furos, ela vai ter também outros trabalhos aqui e assim por diante. Ele faz essa classificação por peça, para cada peça. E ao final, essa lista tem bastante peças, eu vou mostrar aqui para vocês ao final, nós temos um resumo dos itens totais, ok? Então, essas listas, elas também são bem interessantes para os processos de fabricação. Aqui, por que eu quis mostrar isso aqui? Quando você trabalha numa empresa grande, você até pode utilizar essas funções para fazer uma estimativa de custo, alguma coisa assim, mas é bem provável que você já tenha um software, um ERP, que vai fazer todo o controle de produção. Então, aqui no caso do Tecnocan, quem faz esse controle de produção, que cria os roteiros, que destina as peças para as máquinas, que faz todo este controle, é o módulo ERP, que nós não vamos ver nesse vídeo, porque existe um vídeo específico para ele. Mas essas situações, elas podem ser utilizadas para empresas menores. Como você tem uma empresa pequena, você tem um processo pequeno de fabricação, você não tem um RP que faz lá todo o controle da tua produção. Então, nessas situações, essas ferramentas aqui, elas podem auxiliar, elas podem ser de grande valia para auxiliar no teu processo, no teu controle. Então, o Tecnocan, ele é um software que ele atende desde empresas pequenas até as grandes empresas. Por isso que eu mostro as funções desta forma. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do módulo CNC. O módulo CNC é o módulo onde a gente envia as peças, cria o arquivo de envio para as máquinas CNCs. Então, ele vai converter os arquivos da linguagem CAN para a linguagem específica da sua máquina CNC. Você vai ter um pós-processador, que é específico para a sua máquina. Aqui eu tenho alguns como exemplo, nós vamos utilizar este aqui. E você tanto pode enviar peças, como pode enviar barras, se a máquina aceita barras, ok? Vou fazer um exemplo primeiro, mostrando como a gente envia peças. Então, primeiro a gente vai selecionar os CANs que nós vamos trabalhar. Você seleciona o caminho onde estão os seus arquivos CANs. Ele vai mostrar os arquivos disponíveis, nós vamos importar. E aí, eu vou aqui para o envio de peças. Eu vou selecionar esta máquina aqui. Essa máquina, ela trabalha chapas e eu vou selecionar aqui algumas chapas. Clicando aqui, vocês percebem que já aparece a pré-visualização do CAN. E se eu clicar em croquis, vai abrir o arquivo CAN da peça para uma melhor visualização. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, posso selecionar algumas peças, vou clicar em Produz Código, vai ficar verdinho aqui e vou enviar. Ok? Então, esse arquivo ele vai ir para onde? Vai para um local onde eu tenho configurado no meu computador, ou vai direto para a rede. No meu caso aqui, ele vai ir para o meu computador, porque é o local onde eu tenho configurado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir o meu
meu Explorer e vou mostrar para vocês como que o arquivo, como no caso o meu arquivo vai aparecer. Eu tenho configurado aqui uma pasta dentro do disco C Máquinas, criou aqui o arquivo FNC, que é o arquivo para minha máquina CNC. Agora eu vou mostrar para vocês a importação no simulador de CNC desses arquivos aqui. Então eu abro aqui o simulador que eu tenho de uma máquina CNC e eu vou importar o arquivo que nós criamos. E aqui estão os arquivos na máquina CNC. Então eu consigo visualizar todas as informações. Enfim, essa tela é como se eu estivesse lá no painel da máquina CNC. Então ele importa bonitinho, com todas as instruções e tudo mais. E agora a gente vai ver então esse mesmo processo, mas enviando uma barra para a máquina CNC. Como eu falei para vocês, nós podemos fazer o envio de peças e também podemos fazer o envio de barras. E aí, para fazer o envio de barras, nós primeiramente nós temos que criar as barras. E a gente cria as barras através do módulo bar. Mas nós também conseguimos acessar o módulo bar através do módulo CNC. Então aqui mesmo nós vamos selecionar as peças que nós queremos utilizar para criar as barras, vamos criar as barras e então a gente vai enviar essas barras para a máquina CNC. Vamos utilizar então as peças que estão aqui para esta outra máquina. Vou filtrar por tipo de perfil. E aí, filtrando aqui por tipo de perfil, eu posso escolher um ou mais tipos para criar as barras. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar esses L's aqui, 2x3,16, e vou selecionar também mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que nós temos. Vou selecionar também esses outros aqui, talvez, que tem uma quantidade, esses aqui, os de 150 por 29,8. Selecionei os perfis, clico aqui em barras, e aí ele já vai abrir a janela do Tecnobar. Vou importar os scans, quero acrescentar os dados já carregados, eu vou dizer que não, eu quero fazer uma importação, uma simulação de barras apenas desses que nós estamos importando agora. Aqui estão os nossos perfis. Vou salvar e vou clicar aqui então em corte. Ele já filtra aqui os tipos de perfis, eu vou selecionar quais eu quero fazer a otimização das barras. É claro que aqui existem várias configurações que eu tenho que personalizar antes de começar essa otimização, como as folgas, como o espaço das extremidades e tudo mais. Então, aqui é só uma apresentação do software e todos esses parâmetros devem estar configurados antes da utilização. Vou clicar aqui em otimização. Eu tenho aqui uma opção de escolher algoritmos. Então aqui eu posso escolher o algoritmo que eu vou utilizar. Eu tenho um rápido, que é o mais rápido de todos. Esse algoritmo ele é útil quando eu tenho uma quantidade grande de barras para otimizar. E eu estou fazendo essa otimização, por exemplo, para ter uma estimativa de quantidade de barras que eu vou utilizar. Eu não vou fazer o corte nesse momento, então eu posso usar o rápido. O ótimo é o melhor aproveitamento. Também máxima quantidade de barras iguais, com recuperação de perda. Com recuperação de perda é para aquela situação onde você aceita que a tua peça tem uma emenda, por exemplo. Então ele pode colocar um pedaço dessa peça numa barra e o outro pedaço em uma outra barra. E tem também um algoritmo onde você pode montar as barras manuais. A gente vai escolher aqui o ótimo.
E aí eu vou clicar aqui em otimizar. Ele me pede aqui o comprimento da barra que eu vou utilizar. Eu vou dizer é 12 metros. Poderia ser 6, por exemplo, poderia ser uma barra que eu tenho em estoque, um pedaço, né, de barra. E aí ele está fazendo a otimização, terminou. Eu vou salvar o resultado. E aqui estão as nossas barras. Então eu consigo, por exemplo, visualizar a barra, pré-visualizar como que essa barra está formada. Eu consigo, vamos ver uma outra barra de um outro perfil aqui. Aqui ele mostra como a barra está. Eu tenho algumas ações aqui que eu posso girar a peça, por exemplo, se ela tivesse um recorte eu poderia girar o sentido da peça e algumas coisas nesse sentido. Eu também consigo ter uma análise do resultado. Então, por exemplo, aqui ele está me dizendo quanto que eu vou ter de sucata, quanto que eu vou ter de sobra e todos esses outros dados. Eu também consigo exportar para um Excel. Então, aqui a gente tem um resumo dessas barras com os resíduos e tudo mais. E eu vou então salvar esse meu resultado aqui. E aí agora que as barras já estão criadas, eu posso importar elas lá no módulo CNC. Então eu saio do módulo bar, eu venho aqui para o módulo CNC, eu vou clicar aqui em barras, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de barras, ele vai me mostrar o que eu tenho disponível. E eu vou clicar em OK, e aí eu vou estar importando as barras que nós criamos lá no TecnoCN, no Tecnobar, desculpem. Aqui também eu consigo visualizar o croquis da barra, por exemplo. Eu vou vir aqui em croquis, eu consigo visualizar o croquis da peça e consigo também visualizar a barra. Então vejam aqui a barra, como ela está distribuída. Vou mostrar um outro exemplo. Uma pré-visualização, uma visualização que eu também consigo ver aqui. Eu tenho o CAN dessa barra, se eu quiser imprimir para ter algum tipo de visualização, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse momento, então, eu consigo fazer o envio da barra para a máquina CNC. Então, eu seleciono aqui as barras que nós criamos, ele vai dar um nome aqui para as barras. Vou clicar aqui em produzir código, vai ficar verdinho e vou enviar. Nesse momento, ele vai criar um arquivo lá na minha pasta, que é esse arquivo aqui, que tem o nome da máquina, aqui na minha pasta, onde é o caminho para os arquivos para as máquinas. E a gente vai importar esse arquivo lá no simulador da CNC. Então, eu vou abrir aqui a minha máquina virtual. Vamos importar o nosso arquivo. Já aguardo um pouquinho até ele finalizar. E aqui estão as nossas peças. A gente consegue ver a parte ela em detalhes e tudo mais. E se eu clicar aqui em lista de barras, eu consigo ver a barra, a programação da barra para a máquina CNC. A gente pode visualizar melhor a barra aqui, como ela está composta, enfim. Ele faz toda a programação para cortar essa barra na máquina CNC. Então, essa função ela é muito boa, economiza muito trabalho e também elimina a chance de erros de quando a programação da máquina é feita manualmente pelo operador. Então, nós vimos aqui as funções da versão Premium, da versão Standard, e lembrando ainda que nós também temos um módulo de estoque. E o módulo de estoque, quando ele é utilizado, ele também vai estar conectado ao módulo BAR. Então, isso significa que
além de eu utilizar opções de dar comprimentos de barras que eu vou utilizar para fazer otimização, como por exemplo nós utilizamos barras de 12 metros, poderiam ser de 6 metros, eu também poderia usar o banco de dados das barras que eu tenho em estoque. E aí nesse caso eu poderia ter várias barras com comprimentos diferentes. E ele iria utilizar então essas informações que eu teria aqui no módulo de estoque. Para isso eu preciso ter um banco de dados com os dados de estoque. Ele iria utilizar esses itens para fazer a simulação de barras. Então, esta é uma breve apresentação sobre o Tecnocan nas versões Standard e Premium. Não deixem de nos questionar sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito. Os contatos estão na legenda do vídeo e não deixe de assistir o vídeo também sobre o módulo ERP.